Boa noite, gente. Hoje eu venho trazer uma palavra de Deus, uma reflexão da palavra de Deus para nossas vidas, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 4, do 1 em diante. O tema diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu vou ler para vocês. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que encheu os que foram os vasos. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Aqui é uma história, né, minha gente, muito linda, né? Aqui a gente vê o milagre do Senhor, né? Aquela mulher, o seu esposo, ele tinha Eliseu, né, como profeta. Eliseu era o profeta de Deus. Ele era servo do profeta de Deus, né? Servia ao Senhor também. E ali ele morreu, aquele homem, o esposo dessa mulher. Ele morreu, é verdade. E ali ele tinha 2 filhos. E ali o homem era o homem que é o sopridor, né, da casa, né? E ali, vendo ele morto, ali ela só tinha o quê? Uma botija de azeite. Era o que ela tinha em sua casa. E ali, quando ele morreu, ela foi na casa do profeta Eliseu. Por quê? Porque os criadores eram os pessoal que cobravam, né, as dívidas de quem tinha dívida. E ali o esposo daquela viúva tinha as dívidas com o credor. E ali ela correu na casa do homem de Deus, do profeta Eliseu, né? Porque ali os credores, ele queria levar os seus 2 filhos para serem escravos, quer dizer, para pagar as dívidas do seu pai. Porque naquela época não se perdoava não, quando morria, alguém tinha que pagar a dívida. Eles não queriam saber de nada não, eles queriam receber, né? E ali aquela mulher ficou desesperada. E foi quando ela foi lá na casa do profeta de Deus, do homem de Deus, né? Ele perguntou o que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada, senão uma botija de azeite, né? Ali ela não tinha condições de pagar as dívidas. Não tinha condições nenhuma. E ficou mais desesperada, né? Porque só tinha aqueles 2 filhos, só lhe restavam aqueles 2 filhos, né? E os credores queriam tirar dela também, né? E ali foi desesperador para ela, após a morte do seu esposo, e essas dívidas que teria que pagar, né?
queriam pagar, que os meninos servissem a eles lá para pagar essa dívida. E ali foi quando o homem inspirado por Deus, né, o profeta, quando profetizava, o milagre acontecia. Por quê? Porque criam e creem em Deus. Na nossa vida não é diferente não, né? A gente precisa confiar e acreditar em Deus, né? Aqueles que têm fé move o coração de Deus. A fé a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. Então, ali ele foi e mandou ela ir pegar vasos emprestados com os seus vizinhos, né? Não poucos vasos, mas muitos vasos. E ali ela fez, conforme o profeta Eliseu lhe disse. Ele mandou ela entrar, fechar a porta com seus filhos. E aquela botija que ela tinha, né? Que ela ali, para ela não era bem dizer quase nada. Daquele pouquinho que ela tinha, daquela botija, Deus, ele fez um milagre, né? Honrando a palavra do profeta e honrando a fé e a obediência dela, não é verdade? E ali aquela mulher encheu todos aqueles vasos em secreto na sua casa com seus filhos, conforme a ordenança do profeta. E ali ela encheu. Depois que ela encheu todos os vasos, não tinha mais vasos, né? Os vasos já estavam tudo cheios. Não me pergunte como isso aconteceu, porque milagre não se explica. A pessoa vivencia o milagre. O milagre é isso. A pessoa vivencia, né? O milagre de Deus. Porque milagre não é pra gente, é coisa divina, né? É coisas celestiais. Quem faz milagre é Deus. Então a gente não sabe nem explicar. Só sei que a gente vive e vê o milagre acontecer. Foi o que aconteceu na vida dessa viúva, né? E ali ele disse, né? Paga as dívidas com esses azeites, vende, paga as suas dívidas e vive do resto. E ali ela fez conforme a palavra do profeta, né? Eu acredito que naquela época, como nos dias de hoje também, né? Tem o pé de manga. O pé de manga ele dá fruto uma vez por ano, não é isso? Então aquele pé acredito que é de oliveira, né? Que dá o azeite, né? O azeite. Ali eu acredito que daria o fruto uma vez por ano. E eu creio que aquelas vasilhas que estavam secas dos teus vizinhos seriam que não tinham mais azeite. Estavam esperando o tempo da safra, o tempo deles colherem para poder ter o azeite, não é verdade? Para poderem vender e fazer alimentação, né? E ali, ou se eles tivessem, eu creio que estavam se acabando também, tinha um pouco também, né? Provavelmente. E ali, aquela mulher, veja o que o milagre que Deus fez. Aquela mulher, do nada, virou uma empreendedora, né? Que nos dias até atual, até antigamente também. A pessoa passava a vender, né? Ela começou a vender aqueles azeites. Vendeu, pagou as suas dívidas, a dívida que tava, os credores vinham cobrar, né? E ali passou a viver daquele azeite. Quer dizer, passou a vender, provavelmente vendeu os vizinhos, com certeza, né? Vendeu os vizinhos e ali Deus ele abençoou, porque quando Deus fala, a palavra de Deus ela é realizada, ela é concretizada, ela não cai por terra. O que Deus fala está de pé. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Não é verdade? Então essa é a história dessa viúva, né? E Deus ele abençoou aquela viúva ricamente. E do pouco Deus fez muito, né? Na minha vida e na sua vida não é diferente.
Basta a gente acreditar, ter fé, né? E nos momentos difíceis, como aconteceu na vida dessa mulher, dessa viúva, ela percorreu, ela foi atrás de um homem de Deus. Então, ela acreditava que Deus existe, acreditava nos conselhos divinos, né? Então, é isso que pode acontecer na minha, na sua vida, que nos momentos difíceis a gente não venha percorrer a Facebook, a uma coisa a outra, não, venha correr aos pés de Cristo, venha correr para a pessoa certa, uma pessoa de Deus, um profeta, uma profeta, um pastor, uma liderança de uma igreja, né? Até no seu particular com Deus.